Olá, seguindo os protocolos, meu nome é Wanderson Franco, venho aqui desde já agradecer e parabenizar a equipe da Casa Espírita de Juiz de Fora, onde está oferecendo mais esse canal, onde podemos buscar informações, consolo e parabenizar também pelos mais de 100 anos de contribuição para a divulgação da doutrina espírita e para acalmar muitas dores emocionais e espirituais. Aproveitamos aqui um ensejo e falamos em nome da comunidade espírita, se assim podemos dizer, os nossos profundos sentimentos pelas mais de 200.000 mortes nesse momento tão difícil que estamos passando, onde a humanidade está mergulhada nesse aprendizado. Nada fácil, mas que se torna um pouco possível quando encontramos grupos e equipes como a da Casa Espírita de Juiz de Fora. Então, a você que teve um familiar que partiu, você que nos vê e ouve do plano espiritual, que são acolhidos pelas equipes dos inúmeros centros espíritas das igrejas, recebam o nosso saudoso abraço também. E não percamos a nossa fé. Uma oração, sintonizar com a espiritualidade superior, acalma muito os nossos corações, as nossas dores. Bem, queremos hoje conversar sobre um título que é o antes e o depois. Esse aí atrás de mim dividiu a história do Ocidente em antes dele e depois dele. Eu só quero pegar essa relação entre o antes e o depois, onde a contribuição que ele deu para o depois, nos ensinando a colaboração, o espírito de sacrifício, que quer dizer um sagrado ofício, um sagrado trabalho de abrir mão dos próprios interesses em benefício de alguém ou de uma comunidade. Vou compartilhar aqui alguns slides para facilitar a nossa reflexão nessa nossa conversa, nossa breve conversa. O antes e o depois. O que eu quero dizer com o antes e o depois? Bem, o Espiritismo traz um marco que eu chamo de senso de localização, que muitas religiões desconsideram o antes dessa atual existência, definindo aqui vida como algo que existe, você estando encarnado ou desencarnado, e as inúmeras existências como um colar de pérolas, cada pérola uma existência. Então nós mergulhamos na carne, não somos criados, nós espíritos, no ato da fecundação. Nós já pré-existíamos. Temos esse curso aqui na Terra até a hora da nossa última expiração. Quando entramos na carne, nosso primeiro ato é de inspirar e o último é de expirar. Esse sagrado processo da respiração. Você já respirou hoje? Já respirou sabendo que está respirando? Nos acalma e nos ajuda muito a entender todo o conteúdo que o Espiritismo nos traz, elucidando melhor o Evangelho. Então, a contribuição espírita, nesse sentido, ela está muito bem esclarecida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, com o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é uma passagem do Cristo. E aí vemos a justiça da reencarnação, pois esse mundo pareceria um pouco injusto se eu vejo as minhas filhas, fisicamente, pelo que nós conceituamos de normal, ter o seu corpo normal e o filho, a filha de amigos, de conhecidos, não. Então, existe todo um mecanismo, todo um processo que o Espiritismo nos esclarece, nos explicando esse antes do mergulho na carne.
e também a comunicabilidade com os espíritos. Quantas cartas o Chico veio, através do Chico, chegou e nos consolou. Filhos dizendo para mães, mãezinha querida, a minha hora era chegada, nos mostrando esse depois. E um outro assunto onde eu quero fazer essa síntese para chegar no cerne do que eu quero dizer com antes e depois, encontramos, por exemplo, registrado em Romanos 2,6, Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Depois, Jesus, né, melhor dizendo, antes da carta aos Romanos, né, anteriormente, Jesus já havia dito, a cada um segundo as suas obras. Se a gente estudar essas passagens, ela tem todo um contexto envolvido. Mas eu quero destacar esta passagem que fala cada qual segundo as suas obras, Deus recompensará cada qual segundo as suas obras. Seria uma recompensa essa nossa obra gratuitamente? Você estuda, por exemplo, para passar no vestibular ou num concurso público, ou se esforça para arrumar a sua casa, e no final você tem aquela satisfação, aquela recompensa de ter a sua casa arrumada, de ter passado no vestibular, num concurso. Foi dado gratuitamente ou foi necessário um esforço, essa sua obra? Pois é deixar claro que não tem nada de graça na vida. Tudo é fruto de um esforço. E essa obra que Jesus vem nos dizer, que Paulo escreve aos Romanos, que Kardec também nos traz uma contribuição no livro Céu e Inferno, onde ele vai conversar sobre as recompensas futuras, e ele encerra, né, o que está na primeira parte, no capítulo 5, no item 4, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça e, podemos dizer, a misericórdia de Deus. Pois é, nos livros de André Luiz, né, a sua série no mundo espiritual, vemos lá esse depois de uma existência. Cada um será dado de acordo com suas obras, está destacado isso no livro Libertação. Pois bem, perguntamos qual é a sua obra, o que você tem feito da sua existência, o que eu tenho feito da minha, nesse período que aqui estamos, como uma oportunidade. Pois é importante entendermos que obra é essa que nós somos convidados a exercer durante uma existência física, deixando aqui bem claro a diferenciação de vida para existência. E pergunto, é possível realizar essa obra sozinho? Nós mergulhamos na carne, aqui estamos. É possível realizar essa obra, a qual seremos recompensados, segundo as passagens que vemos nos evangelhos, nos livros espíritas? É possível fazer algo sozinho? Pois é, já nos abre um entendimento que eu chamo de senso de localização. O Espiritismo nos dá essa possibilidade de nos localizarmos aonde nós estamos inseridos, onde a vida nos convidou a estar, seja na família, na comunidade. E aí? É saber que existe essa vida pretérita e vai ter uma consequência depois. A minha obra de ontem define grande parte do que eu estou agora vivenciando, seja com pessoas, com circunstâncias, e ao mesmo tempo que eu estou experienciando o que eu fiz numa obra no passado, eu já estou planejando, fazendo e realizando o que eu vou colher nesse futuro, que esse futuro nunca chega, né? Sempre que você chega nesse futuro é presente. Estaremos sempre no estado presente. Passa alguns segundos, já é passado. Então, esse senso de localização que nos traz o Espiritismo sobre a nossa obra, nos mostrando a humildade, pois precisaremos, de alguma forma, de alguém para nos auxiliar a realizar essa obra, que seremos recompensados. De início aqui, mostra que devemos ter gratidão, pois os nossos pais, a nossa mãe, nos carregou no ventre. Incondicionalmente, nós devemos uma gratidão a esses pais, a essa mãe. Não é possível misturar as coisas. É possível, né, você analisar,
reclamar até de alguns pontos, mas negar que ela e ele te forneceram uma oportunidade, ela e ele, seu pai e sua mãe biológicos, te forneceu a possibilidade de aqui chegar, tem a gratidão que nós devemos ter nesse ponto a esses nossos pais. Porque não fazemos nada sozinhos. Para realizar a nossa obra, precisamos dos outros. Bem, continuando aqui, pois é, existem pontos de vistas diferentes. Às vezes as pessoas discutem, nessa imagem que vocês estão vendo, é 6 ou é 9? Eu estou realizando as minhas obras, achando que é 6, mas o outro está percebendo que é 9. E aí, como me relacionar com essas pessoas? É o que nos convida Jesus, ao falar de nos colocarmos um lugar do outro, termos a humildade de observar as coisas pelo ponto de vista do outro. É a empatia que pode gerar, a partir daí, a compaixão. Olha só, eu não concordo, né, com o que você está dizendo, mas eu acredito que o que você está dizendo é verdade. Se colocar no lugar do outro, trazer o outro para o seu local para poder conversar. Eu sei que de onde você está vendo é 6, mas de onde eu estou vendo é 9. Esse diálogo é fundamental para realizar essa obra. Senão gera discussões, e eu acho que eu estou realizando a minha obra porque geralmente falamos assim: ah, isso é bom, essa minha obra é boa. É boa para quem? Ela atende o coletivo ou apenas o seu interesse pessoal? Pois é, conseguir se colocar no lugar do outro, fazer esse movimento, saber que existem pontos de vistas diferentes e que precisa humildade, né? E aí, é 4 ou é 3 que essa imagem está nos mostrando? Pois é, e a partir daí vamos realizando a nossa obra. Tem hora que eu vou precisar ceder. E falando em ceder, nessa existência, quando nós mergulhamos na carne, ninguém está aqui para sofrer. Geralmente a gente usa esse linguajar ainda. Ah, estou pagando o que eu fiz no passado. Ou seja, a minha obra no passado não foi boa, foi ruim, e eu estou agora colhendo. Podemos melhorar essa narrativa e colocar, olha, naquele contexto que eu estava inserido, eu não realizei uma boa obra, eu pensei apenas em mim e acabei lesando outras pessoas, e agora estou no mesmo contexto, ou num contexto parecido com as mesmas pessoas, mas em posições diferentes. Agora eu sou pai, agora eu sou mãe, eu sou irmão, para tentar aprender o que a vida tem a nos ensinar. Nós estamos aqui para aprender e para ensinar ao mesmo tempo. Somos professores e alunos. E como o Espiritismo nos fornece material para aprender e para ensinar, como o mestre nos deixou. Então, aprender e ensinar a dar conta da própria obra é fundamental. E, geralmente, os pais têm um papel fundamental. Lamentamos, né, que muitas famílias que nós achamos e falamos ser a base de uma sociedade, chega uma criança numa família já totalmente dilacerada, é criada por avós, às vezes bem intencionado, mas aquela falta de um pai, de uma mãe, geralmente essa cultura machista que estamos inseridos, né? Os pais abandonam os filhos, as jovens, muito jovens engravidam, todo aquele medo. Então entra numa família que já não existe. Olha que dificuldade, né? Tentar trocar o pneu do carro com o carro andando. É mais ou menos o que acontece. Então, cada um está inserido num contexto para realizar a sua obra, para poder cooperar com a vida. Então, dentro das suas possibilidades, porque nem tudo é para todos ao mesmo tempo, dentro do que você pode aprender e ensinar, é importante partirmos desta informação que eu quero trazer aqui agora, como sugestão. Podemos decorar todo o livro dos Espíritos, toda a obra de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, mas que o simples seja visto como o mais importante. Porque a existência tem um custo. Tem um custo. Já parou para analisar que uma mulher, a sua mãe, de alguma certa forma, ela deformou o corpo dela para que você chegasse aqui? Alguém teve que cuidar de nós nos primeiros anos de existência física.
Alguém nos alimentou. Pois é, tem um custo. O nosso corpo, o seu corpo aqui, você está me vendo hoje, já parou para analisar quantos grãos de arroz foram necessários para ele estar aí? Quantas pessoas que cultivaram esse grão de arroz? Se você come carne ainda, quanto que você ingeriu de alimentos? Quantos animais precisaram morrer para que você estivesse aonde você está? A vida tem um custo. E qual que é o custo da sua existência? Qual que é o custo da nossa existência? Quero falar agora das coisas simples. Que o simples seja visto como o mais importante. Porque eu posso saber de cor várias questões do Livro dos Espíritos. Da influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, sobre a mediunidade. Mas e o simples do aqui e agora? Valorizando, entendendo e sabendo o antes e o depois. Eu conhecendo o antes e o depois e ensinando, se eu sou pai, se eu sou avô, se eu estou numa posição de passar esse ensinamento, qual o custo da existência? O que há antes e o que há depois de um prato de comida. De um prato de comida. Não caiu do céu. Esse prato de comida não caiu do céu. Toda a obra trazida por Kardec não caiu do céu. Foram anos de esforço, de dedicação. Sozinho, ele não deixou essa obra para a gente. Existiu um antes, existe um depois. Existiu um momento presente. Voltando aqui, nesse custo da existência, nesse prato de arroz, feijão, uma farofa, uma farinha, um prato tipicamente brasileiro, ele tem um custo. Não só o custo financeiro, não. É um custo que devemos ensinar para os nossos filhos, porque muitos pais ou avós que passaram por dificuldades enormes dizem: não quero que meu filho, que meu neto passe pelo que eu passei. Bem, se isso te deu uma formação de um bom caráter, de uma boa pessoa, e aquilo foi a sua escola, você vai tirar isso do seu filho? Tudo bem, devemos prosseguir. A herança deve ser esse papel de um jovem, quando recebe a sua herança, é olhar para trás e ver que não é um dinheiro qualquer. Ali, por trás daquela questão da herança, seja um imóvel, de alguma coisa, de algum valor em espécie, ali tem um suor dos meus pais, ali tem um suor dos meus avós, ali tem toda uma história. E é importante eu honrar essa história. Eu prometo, no fim da minha existência, ter valorizado, ter crescido a partir daqui. Mas, para isso, eu preciso ensinar o simples. Não tirar o básico, a informação básica que precisamos ter do custo da existência. Alguém precisou plantar esse alimento. Eu falo isso para o meu filho, ou para a minha filha, ou eu aprendo e sei disso, que tem um antes. Alguém teve que cultivar um solo, teve que colher, transportar, chegar nos mercados, alguém organizar nas prateleiras. Eu ou alguém da minha família precisou trabalhar para ter o recurso financeiro, teve que ter o trabalho de comprar, de trazer para minha casa. Amigos, amigas, confrades, podemos saber todas as questões do Livro dos Espíritos, mas se eu não sei o beabá, como funciona uma vida, eu posso estar deixando ou criando espíritos dependentes, não espíritos autônomos, que não conhecem e não sabem o valor das coisas. Como eu vou adquirir as virtudes que o Cristo nos convida, que o Espiritismo nos ensina, se eu não sei o valor das coisas? Então é importante que eu saiba, em primeiro lugar, que eu sinta isso. Uma oração nada mais é do que agradecer todo o esforço de que irmãos tiveram para que o alimento chegasse até minha mesa, ou que eu tivesse a possibilidade. Aí pode vir alguém e falar assim: Wanderson,
Eu tenho meu dinheiro. Eu vou num restaurante que eu quiser e compro a comida que eu quiser. Tudo bem, de fato. Você consegue entender que alguém precisou fazer esse almoço ou essa janta? Alguém precisou plantar? Você sozinho com seu dinheiro não era suficiente? É isso. São esses valores que o Cristo vem nos ensinar. E tem um depois, amigos e amigas. Né? Quem é dona de casa, né? Depois dessa colheita, de comprar, alguém precisa fazer esse alimento. Alguém precisa preparar esse alimento. O meu filho sabe ou ele encontra aquele prato bonitinho na mesa e dali deixa o prato ali mesmo e vai embora? Eu não consigo ensinar esses valores simples. Pois é importante mostrar que a vida não é pronta, existe um esforço. E o Espiritismo nos dá um senso de localização, nos ensinando um antes, para que eu realize a minha obra com dignidade, para que eu não seja peso na vida de ninguém. E tem um depois. Você que é dona de casa vai me entender muito bem. Vai me entender muito bem. Aqueles pratos todos em cima da mesa, aquela pia cheia. Cadê a cooperação? Que esse mocinho que está atrás de mim aqui, Jesus, esse antes e depois, ele traz esse diferencial, como eu disse no início, mostrando esse sacrifício, esse sagrado ofício. Deixa eu colaborar, deixa eu cooperar, que a vida é cooperação. Eu tenho cooperado com a vida? Pois é. Esses valores começam em casa, nas coisas mais simples. E o amor demais, muitas vezes, nos cega. Pais cheios de amor. Ah, deixa que eu faço, meu filho. Não. Ensina seus filhos a cuidar, a saber, a dar conta da própria vida. Criem almas autônomas. Pois um dia, vocês sabem, eu sei, partiremos daqui. Vai ser duro chegar numa reunião mediúnica desesperado, por estar olhando a tua casa do plano espiritual, vendo uma prateleira cheia, mas os seus filhos não sabendo cuidar da própria existência, passando dificuldade por uma inabilidade que poderia ser ensinada. Pois é, são esses pequenos valores de autonomia, porque nada pior do que criar espíritos dependentes, que dependem de mim para tudo. O que eu quero chamar a atenção aqui, amigos e amigas, é para isso. Mas não é só um prato de comida, não. É o antes e o depois de tudo, nesse mundo, nesse sistema, por exemplo, celular, carros. Quantos jovens não sabem o custo de um celular? O que tem antes? O que tem depois? Nesse planeta, onde a sustentabilidade é necessária, esse planeta vivo, que precisa ser cuidado, ele não tem uma fonte inesgotável de bens, não. Quando eu alimento os meus caprichos, trocando de celular todos os meses ou todos os anos, de carro, simplesmente para agradar uma carência, que nós somos realmente carentes de algo, a gente quer preencher com coisas que não preenchem, mas só que tem um custo. A existência clama. As roupas de couro, belas aos olhos de alguns, naquele ponto de vista. Aqueles outros que já têm consciência, sofrem um cadinho. Quem consegue despertar para o sentido da vida, o valor do antes e do depois, sofre profundamente, porque enxerga os danos, as consequências, não só para aqueles seres que estão sofrendo na hora, por exemplo, os animais em relação ao couro aí, mas para o próprio ser, que às vezes você ama, sabendo da sua obra, que será dada conforme a recompensa, conforme as suas obras, cada qual segundo as suas obras, e que eu vou colher as minhas obras, se eu pelo menos não alertar os meus filhos, as minhas filhas, as pessoas que estão ligadas a mim, para que eu me conscientize dessa minha obra, qual é a minha obra, qual é o legado que eu tenho deixado para a vida. Olha, eu posso passar uma existência sendo pai ou mãe, mas com pouca habilidade, amando e fazendo demais para o outro e não ensinando esses valores. É isso que o Espiritismo nos convida, a essa nossa libertação. Pois um órgão, por exemplo, quando você não usa, ele atrofia. Tem um caso muito emblemático de uma mãe onde a filhinha tinha fraturado o braço. Começou as sessões de fisioterapia. Aí a fisioterapeuta colocou uma bolinha onde a filhinha esticava a mão, pegava a bolinha, mas era com muito esforço, que ela gostava muito daquela bolinha.
Então, ele esticava a mão para pegar com muita dificuldade, muita demora. A fisioterapeuta chamou a mãe e o pai para observar e acompanhar esse exercício, esse processo que a fisioterapia faz. Adivinha o que a mamãe fez? Vendo a filha se esforçar com dificuldade para pegar a bolinha que ela queria tanto. A mamãe foi lá, pegou a bolinha e colocou na mão da filhinha. Aí virou a fisioterapeuta e disse: mamãe, você quer que o bracinho da sua filhinha continue atrofiado? Pois é. Conseguir estudar o Espiritismo, o Evangelho, gerando em nós essa autonomia para a vida, conhecendo o antes e o depois, que vai precisar do esforço de cada um para que a sua obra seja realizada e a sua recompensa seja entregue, como está nos Evangelhos, é importante saber disso. Porque eu posso amar demais a minha filha, o meu neto, mas uma coisa que esse amor meu não permite é que eu pegue e beba água para ele, para matar a sede dele. Tem uma frase no Evangelho que é libertadora. Submeta-te ao limite de fazer o que você pode. Nós queremos, mas não podemos. Isso a gente não pode. Então, ensinar ao outro está sob a minha responsabilidade a fazer, é ensinar o valor das coisas, do antes e do depois. Continuando aqui, então é esse custo da existência, estávamos falando do couro, né? Quantos animais que sofrem? Nós, espíritas, que estudamos o Espiritismo, sabemos, né, como está na questão 540 do Livro dos Espíritos, do átomo primitivo ao arcanjo, tudo se encandeia nesse processo de evolução. O que eu tenho feito com aqueles seres que precisam de mim? Tenho tirado o seu couro simplesmente para alimentar a minha vaidade? Pois é importante conhecer o antes, porque isso numa prateleira me dá a sensação de que não existe o antes. E não haverá o depois, que é a colheita das obras, da recompensa do que eu fiz, cada um segundo as suas obras. Conhecer o antes e o depois, saber que essa vida não se encerra no túmulo, é importante. É importante esse nosso entendimento que o Espiritismo nos traz esse senso de localidade. Tudo tem o antes e o depois. E essa fatura, que eu costumo brincar com os amigos e amigas, sempre chega. Ou os créditos, vai sempre chegar. Vemos hoje os noticiários, né? Quanto lixo nós produzimos. Quantos seres que dependem, por exemplo, de uma pesca para sobreviver e manter a sua comunidade. Quantos animais morrem pelo lixo que eu só conheço o presente. Eu não consigo entender que quando eu estou no mercado, ou numa loja, numa embalagem, ou encho de sacolas, aquilo vai para algum local. Aquilo tem um depois. Aquilo teve um antes. Do pequeno sacrifício, do esforço de eu levar a minha sacola no mercado ou numa padaria para aliviar o peso da vida, que durante a minha existência, que vai ter um fim, ela seja honrada e eu seja alguém importante, que alguém me importou, que eu me manter vivo em seus pensamentos, que a minha vida é necessária a deixar a vida do outro mais leve, seja em casa ajudando o meu pai, a minha mãe. Não, mãe, hoje eu vou cuidar da cozinha, vou cuidar da casa, é por minha conta. Eu tenho estudado o Livro dos Espíritos, participo de vários estudos, grupos de estudos, de palestras virtuais, mas vou parar um tempinho, eu vou escutar a palestra te ajudando. Hoje você vai descansar. Meu pai, minha avó, meu avô, a vida tem um custo. E não é fácil se manter de pé, se colocar de pé na vida. E ensinar os nossos filhos a se manterem de pé é o mínimo que nós podemos e devemos fazer por esses espíritos imortais que passam por nós a fim de aprender alguma coisa. E nós mesmos, que às vezes não temos consciência, a gente vai aprendendo a ter consciência com esses estudos que o Espiritismo nos proporciona. Sem contar os sofrimentos dos animais, como a gente falou, né? Algo que a gente precisa repensar. Essa pandemia está aí nos mostrando como esse confinamento, não deixando aquilo que todos nós queremos, né? Viver e deixar viver. Deixá-lo seguir o seu processo evolutivo. Às vezes por capricho, por excessos, e a nossa obra vai ficando mal acabada. E cada um será dado conforme a sua obra. Não tem como correr disso. Então, conscientizar
com o que o Espiritismo nos proporciona e caminharmos colaborando com a vida, como nos ensinou Cristo, é importante, porque, caminhando aqui para o final das nossas reflexões, estamos nos construindo, não estamos prontos. É um processo, essa existência, esse contato que nós temos com as famílias que nós estamos inseridos, na comunidade. A vida é cooperação. É isso, esse diferencial que nos trouxe esse aqui atrás de mim. Tivemos inúmeros mestres na humanidade. Vários ensinos você pode pesquisar. Mas o diferencial que nós vemos em Jesus é a sua prática e vivência. E esse espírito de cooperação, de sacrifício, entendendo a palavra sacrifício, um sagrado ofício, ofício trabalho, um sagrado ofício de servir, de deixar a vida do outro mais leve, não ser um peso, que o meu custo seja mínimo, vai ter custo, que para reencarnar não é fácil, mas que ele seja o mais leve possível. Bem, era essa a reflexão que queríamos trazer, saber o antes e depois de tudo, todo produto que eu pegar, toda leitura que eu fizer, que eu me dedique a isso, mas que eu não esqueça o simples, que o simples seja visto como o mais importante. E é isso, amigos e amigas. Um fraterno abraço e até uma próxima, se Deus assim quiser e nos permitir.